O presidente Jair Bolsonaro confirmou que irá à Inglaterra para acompanhar o funeral da Rainha Elizabeth II, que será no dia 19 de setembro, na próxima segunda-feira. No dia seguinte, dia 20, o presidente vai discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. E para analisar esse momento da política externa brasileira, a gente recebe no Jornal da Manhã, gentilmente nos atende, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Tudo bem, ministro? Muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, obrigado, Thiago. Obrigado, Adriana. É bom estar com vocês aqui. Muito obrigado. Bom, primeiro falando sobre a relação do Brasil com o Reino Unido. A sucessão na coroa muda alguma coisa ou é uma troca que tinha que ser feita, obviamente, uma questão protocolar? Olha, sempre pode mudar, ainda mais porque o príncipe Charles, agora rei Charles III, né, vem com uma agenda ambiental e na questão de Amazônia, tudo isso que é um tema, evidentemente, muito importante na nossa política externa. Portanto, a gente tem que ver qual é o tom que isso pode dar à política externa britânica. E eu lembro que o presidente Bolsonaro já esteve com o então príncipe Charles, eu o acompanhei numa reunião que nós tivemos em Tóquio, ali quando fomos para a entronização do imperador do Japão. E foi uma reunião muito boa, o príncipe Charles assim, muito respeitoso da soberania brasileira, querendo cooperar com proteção ambiental, mas de maneira muito suave, muito tranquila. Então, acho que isso pode ser um bom sinal. Bom, na sequência das perguntas dos comentaristas, você, Roberto Mota. Bom dia, ministro. Eu tenho visto erros e até distorções grosseiras na cobertura que a imprensa estrangeira costuma fazer sobre política brasileira. O senhor acredita que essa viagem pode ser uma oportunidade para o presidente conversar com jornalistas e, quem sabe, tentar corrigir algumas dessas distorções? Certamente, Roberto, tentar sempre é bom, né? Eu acho difícil que se consiga, porque essas distorções, elas não partem de uma má informação que possa ser facilmente corrigida, né? Elas partem de uma agenda que quer ver, muitas vezes, coisas que não existem, né? Então, a gente tem visto muito na imprensa internacional a ideia de que existe um risco de golpe, ou que existe uma violência assim, desmedida na campanha eleitoral brasileira, né? E acho que o presidente certamente pode, imagino que vai tentar falar com jornalistas para acalmar isso, né? Mas assim, nunca se sabe, né? Tem pessoas que às vezes escutam e mudam de opinião ao serem confrontadas com a realidade, né? Outras têm uma agenda, então acho que tem que tentar. Amanda Klein. Bom dia, ministro. Eu acho que essa viagem do presidente Bolsonaro, ela parece ser muito mais focada no público interno, apesar de ser uma viagem internacional às vésperas da eleição, justamente porque ele está focado aí no dia 2 de outubro. Provavelmente quer diminuir a sua rejeição e mostrar que não é um par internacional, que não está isolado internacionalmente. Por isso, essa viagem para o Reino Unido e logo em seguida para a ONU, para esse discurso de abertura do dia 2 de outubro. O senhor acha que ele vai atingir esse objetivo, que essa viagem é bem-vinda, é uma boa ideia às vésperas da eleição, porque, querendo ou não, ele vai se ausentar aqui do principal terreno, do terreno onde acontece a disputa eleitoral há poucos dias do primeiro turno? Mas eu acho que é uma viagem totalmente justificada, nós temos uma relação muito profunda com o Reino Unido, né? Eu estava, inclusive, agora em estudo sobre a independência que eu tenho feito, eu vi que, na verdade, o Reino Unido foi talvez o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, porque no dia 11 de novembro de 2022, de 1822, perdão, há 200 anos, quando pela primeira vez foi hasteada a bandeira do Brasil independente, a bandeira do Império, pelos navios da Marinha Brasileira no Porto do Rio de Janeiro, havia um navio britânico que saudou a bandeira brasileira com uma salva de tiros. Isso, de certa forma, é um reconhecimento. Isso é muito simbólico, assim, o fato de que a rainha, a sua última mensagem foi para o Brasil, né, no dia da independência. Então, é algo que cria esse tipo de vínculo simbólico, né? Quanto a presença
presidente lá, frente à realidade brasileira. Bom, primeiro que essa coisa de par internacional nunca existiu no governo Bolsonaro, né? Isso é uma coisa que é usada apenas pela imprensa brasileira de oposição, essa imprensa destrutiva, né? Que existe desde o dia 1º de janeiro de 2019, né? O mundo inteiro olha para o Brasil de outra maneira, né? Quem planta, inclusive, essas ideias de que pode ter golpe, de que pode ter uma violência desmedida no Brasil é a imprensa de oposição brasileira, e isso repercute lá fora, né? Enfim, mas claro que sempre a presença do presidente, né, pode, né, sempre mostrar que, olha, ele é o líder extremamente popular no Brasil, como se viu no 7 de setembro, né? O Brasil é um país que tem uma presença no mundo, né, provavelmente maior do que tínhamos antes, em governos anteriores, e enfim, isso contrastando aí com a imagem que certos setores, né, da imprensa brasileira pintam e que repercute no exterior. Ministro, quais temas o senhor acredita que o presidente deva abordar no discurso na ONU? Por exemplo, eleições, a gente falava há pouco também sobre assuntos de agenda verde, sobre o clima, mas os Estados Unidos disseram que devem acompanhar o processo eleitoral aqui no nosso país e que acham que esse processo é confiável. Esse acompanhamento é bem-vindo, na opinião do senhor? Eu tenho certeza que qualquer acompanhamento, assim, né, de verificar a lisura do processo, como existe por parte de, né, organismos internacionais também que se oferecem, né, para fazer isso, muitas vezes, claro, bem-vindo em qualquer democracia, né? Agora, enfim, a questão nos Estados Unidos é muito de certos setores aí do Partido Democrata que visivelmente apoiam a candidatura do ex-presidente Lula, que são amigos, né, do chavismo e de Maduro na Venezuela, né, que são amigos de Cuba e da sua ditadura, e que, né, sabendo ou não, estão favorecendo aí o avanço dos regimes do Foro de São Paulo na América Latina. Então, querem criar assim, um clima, né, contra o presidente Bolsonaro. A preocupação deles não é, eu acho, com a lisura do processo eleitoral no Brasil. A preocupação é criar uma imagem, também ajudar a criar uma imagem negativa do presidente Bolsonaro. Assim, quanto aos temas nas Nações Unidas, olha, imagino, né, essa coisa de reafirmar o compromisso democrático, reafirmar que, enfim, estamos num regime num momento de total normalidade institucional, embora, né, com uma grande polarização, como tanto se diz, mas polarização faz parte da política, né? E tentar dissipar um pouco isso. Como no caso também da imprensa internacional é difícil, mas eu acho que pode ser feito e também no tema ambiental e em outros temas que são tão presentes no mundo, né? Mas é curioso, é difícil, né? Quando você tem uma imagem já feita, mesmo imagens reais, elas chegam e a gente tem aqui um processo, né? O ser humano tem um processo de dissonância cognitiva e não aceita. Então, as pessoas podem ver ali aquele mar de gente na esplanada dos ministérios, na Paulista, em Copacabana, ao redor do mundo, e estão já com essa imagem feita por determinadas distorções da imprensa internacional, é difícil. Mas sempre é uma oportunidade de as pessoas de boa fé chegarem lá e, ao ouvir o presidente, falar: vem cá, o que será que realmente está acontecendo no Brasil? Vamos ver aqui a partir de fontes idôneas. E aí podem mudar de visão. Ministro, antes de encerrar com a pergunta da Amanda Klein, eu só registro aqui a chegada, nesse momento, do rei Charles III. Chegou agora há pouco a Edimburgo, o avião ainda está taxiando na pista. Ele deixou Londres depois de participar de uma sessão, a primeira, aliás, dele já como rei no parlamento britânico, reiterando a democracia, reiterando a necessidade de um parlamento forte e, claro, dizendo que é um grande desafio substituir a própria mãe, que teve um longo reinado de 70 anos. Amanda Klein faz a última pergunta para o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil.
Ministro, na verdade eu queria fazer uma observação que quem fomenta essa imagem destrutiva não é uma imprensa internacional militante, muito pelo contrário, foi o próprio presidente Bolsonaro que ameaçou novamente contestar as eleições no encontro com embaixadores estrangeiros. Inclusive isso suscitou, ensejou uma nota de uma série de embaixadas, a britânica entre elas, dizendo que confiava na força da nossa democracia. Então quem passa essa imagem para o exterior não é a imprensa, quem passou essa imagem, quem reforçou essa imagem de uma ameaça de golpe, ou ameaça de contestação do resultado eleitoral, foi o próprio presidente Bolsonaro. O senhor acha que isso foi um erro dele? Não, nenhum. Acho que nesse caso da reunião com os embaixadores, a preocupação do presidente era justamente, né, de transmitir o seu compromisso com eleições limpas, né? E as eleições limpas, elas dependem da confiança também do eleitorado no seu processo eleitoral, né? Eu acho que, né, isso aí caiu também numa máquina de distorção que existe, como eu disse, há quase 4 anos, né, no Brasil. É óbvio que quem diz assim, olha, precisamos ter um sistema de votação confiável, é porque gosta de votação, gosta de eleição, gosta de democracia, né? E não tem nenhuma intenção de dar golpe, né? Eu acho que são coisas completamente diferentes, aí entra essa mistura. Olha, tenho dúvidas sobre o caráter técnico do processo de votação. Isso significa de forma nenhuma que haja uma contestação da democracia, ao contrário, né? Para a democracia funcionar é preciso que o sistema de votação seja limpo. Então, acho que numa leitura assim isenta, as preocupações que o presidente ao longo do tempo tem expressado sobre o sistema de votação são as preocupações de quem tem um compromisso com a democracia. Que ainda dá tempo de uma última perguntinha, Mota. Ministro, eu também vou fazer uma observação que a minha impressão da situação é diametralmente oposta à da Amanda. Eu acho que realmente existem ameaças hoje ao Estado de Direito no Brasil, só que elas não vêm do presidente da República. Minha pergunta para o senhor é: o senhor conhece algum veículo de mídia internacional ou algum lugar onde se esteja realmente passando a realidade do que está acontecendo hoje no Brasil, com processos, com inquéritos inconstitucionais, violações de direitos fundamentais, de liberdade de expressão? O senhor conhece algum veículo internacional que realmente esteja dando esse retrato? Não, Roberto, infelizmente não, praticamente não. Olha, por coincidência, agora meia hora atrás eu dei uma entrevista à Rádio Mitre de Buenos Aires, que é a maior rádio da Argentina, talvez, ou a melhor, é a Jovem Pan da Argentina. Enfim, procurei, assim, de acordo com o que eles me perguntaram também, né? Mas sempre, pela segunda vez que eu falo lá e me convidaram, eu sempre procuro passar uma imagem de que, olha, onde é que está realmente o problema no Brasil, né? Mas, infelizmente, as pessoas estão vendo a partir de uma realidade, assim, como é que eu vou dizer, sem nuances, né? E assim, não, existe né, uma ameaça, existe pessoas que são a favor da democracia, outras que são contra, né? E não entendem realmente a complexidade das instituições brasileiras nesse momento, né? Não entendem que possa haver, porque é raro no mundo, né? Você ter ameaças ao Estado de Direito que provenham não do executivo, mas de outros poderes, como é o caso no Brasil, né? Então não encaixa, digamos, com o padrão que se costuma ver em, digamos, ameaças ao Estado de Direito, né? Mas é muito difícil, precisaria a gente dar um curso de história brasileira recente, de como as coisas realmente funcionam, né? Para que isso começasse a entrar na consciência realmente internacional. Ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima.